Ao chegarmos à porção 34, a abertura do quarto ciclo, chegamos em Bamidbar, o termo que, em tradução simples, significa no deserto. Nós iniciamos um novo ciclo dentro do livro de Números. E o texto se abre com um movimento que, à primeira vista, pode parecer apenas organizacional, a realização de um censo. No entanto, essa leitura inicial não se sustenta quando estudamos com mais atenção a forma como isso é conduzido. Não se trata de uma contagem genérica. Cada pessoa é identificada individualmente, inserida dentro de uma família, dentro de uma tribo, dentro de uma posição específica. Ou seja, não é uma massa sendo registrada, é uma estrutura sendo formada. E isso acontece em um momento muito específico da narrativa, quando ainda não existe nenhuma estabilidade externa que sustente essa organização. O povo está no deserto. Não há território consolidado, não há cidade, não há sistema estabelecido que justifique essa ordem. E é exatamente isso que desloca completamente o sentido do texto, porque a organização não surge como consequência de uma estrutura pronta. Ela é introduzida antes dela existir. Essa inversão é central para a leitura da porção. Primeiro, a posição é definida. Depois, o caminho pode começar. E é isso que começa a revelar que o censo não está tratando apenas de contagem, mas de condição necessária. Sem definição de lugar, o movimento não se sustenta. Ele se dispersa. A partir desse ponto, o texto mantém essa mesma linha com bastante rigor. Não apenas apresenta a contagem, mas organiza todo o acampamento ao redor de um centro, definindo posições, direções e distâncias. Cada tribo é colocada em um lugar específico, cada grupo tem uma função dentro dessa estrutura. Nada aparece de forma aleatória, e isso reforça um dado que já começa a se formar desde o início. A organização não está respondendo a uma necessidade momentânea. Ela está sendo construída como base para algo que ainda vai acontecer. E é aqui que o deserto deixa de ser apenas cenário e ele passa a ser condição, porque no deserto não existe uma estrutura externa que impõe a ordem, não existe cidades, não existe fronteira definida, não existe sistema que organize automaticamente as relações. Se algo precisa estar em ordem, essa ordem não pode vir de fora. Ela precisa ser estabelecida internamente. E é exatamente isso que o texto faz. Ele organiza antes que qualquer movimento comece a depender dessa organização. E, ao fazer isso, introduz uma lógica que se repete ao longo da porção. A posição não é definida pelo caminho, o caminho é que depende da posição. E quando esse ponto não é estabelecido, o que deveria ser deslocamento se transforma facilmente em desorientação. Ao avançar na organização apresentada pelo texto, o elemento passa a se destacar de forma cada vez mais evidente. O acampamento não é estruturado de forma dispersa, ele é organizado ao redor de um centro. Todas as tribos são posicionadas em relação a esse ponto central, com direções definidas, distâncias estabelecidas e uma ordem que não é aleatória. Ou seja, não basta saber o ponto onde cada um está, é necessário saber onde cada um está em relação ao centro.
E isso muda a leitura porque, a partir desse ponto, a posição deixa de ser apenas uma localização, ela passa a ser uma relação. Cada grupo não ocupa apenas um espaço, ele ocupa um lugar dentro de uma estrutura que tem um eixo relacional definido. E esse eixo não surge como consequência de organização, ele é aquilo que torna a organização possível. Sem esse centro, a disposição das tribos não formaria uma estrutura, seria apenas distribuição. E isso nos permite perceber um movimento importante dentro da própria porção. O texto não está apenas organizando pessoas, ele está construindo um sistema onde a ordem depende de referência. E quando essa referência não está clara, a própria organização perde sentido, porque não é posição isolada, é a relação entre todas as posições a partir de um ponto em comum. A partir do momento em que o texto estabelece que toda organização depende de um centro, surge uma consequência que não é imediatamente vista, mas se torna inevitável quando acompanhamos o desenvolvimento da porção. Se a posição de cada grupo só faz sentido em relação a esse eixo, então a ausência dessa referência não gera apenas desorganização externa, ela compromete o próprio movimento de todos, porque sem esse ponto de referência estável, qualquer deslocamento perde direção. E isso não acontece apenas em situações extremas, pode acontecer mesmo quando existe estrutura aparente, mesmo quando cada parte parece estar funcionando, porque o problema não está na resistência de posição, está na ausência de relação com o centro que dá sentido a essa posição. E é exatamente aqui que a leitura deixa de ser apenas descritiva e começa a revelar uma implicação mais direta. A desorganização não começa quando tudo se perde, ela começa quando a referência deixa de ser clara. Quando cada parte passa a operar a partir de si mesma, sem um eixo comum que sustente o conjunto. E nesse ponto, algo que externamente ainda parece estruturado, pode na prática já estar em processo de dispersão, porque não é a presença de elementos organizados que garante ordem, é a presença de um centro que mantém essas relações alinhadas. Sem isso, o que existe não é exatamente um caos imediato, mas uma perda progressiva de direção. Quando a porção estabelece uma organização que dependa de um centro, ela não está apenas descrevendo um modelo de acampamento, ela está mostrando uma exigência estrutural, porque a partir do momento em que tudo passa a se organizar em relação a um eixo específico, deixa de ser possível sustentar a ideia de que cada parte pode operar como referência de si mesmo. É exatamente aqui que essa leitura se conecta diretamente com a primeira lei noética, a proibição da idolatria. Mas é preciso entender com um pouco mais de precisão, porque o que isso significa nesse contexto é que a idolatria não aparece apenas como uma substituição explícita de uma referência, ela aparece também quando algo relacional passa a ser tratado como absoluto. Quando uma parte assume para si lugar do centro, quando aquilo que deveria estar em relação passa a operar como se fosse a origem. E nesse ponto, o que está em jogo não é apenas uma crença, é uma estrutura de funcionamento, porque quando a referência central deixa de ser reconhecida, cada elemento passa a operar a partir de si mesmo. E isso gera exatamente aquilo que a porção está evitando desde o princípio, uma organização aparente
que na prática já está em processo de dispersão. Cada grupo continua existindo, cada posição continua sendo exercida, mas a relação que sustentava o conjunto se rompe e, a partir daí, o movimento deixa de ser orientado. Ele passa a ser apenas deslocamento. E por isso a lei não aparece aqui como uma proibição, uma idolatria isolada. Ela aparece como uma condição de possibilidade. Sem reconhecimento da referência, não há estrutura real. Sem estrutura real, o caminho não é sustentado. Existe apenas movimento fragmentado, que mais cedo ou mais tarde desorganiza. E é exatamente isso que essa porção começa a estabelecer. Antes de qualquer travessia, é necessário saber não apenas onde se está, mas em relação ao que se está.